capítulo 36 da série Beneficência Social, com o tema O Chamado para uma Obra Equilibrada, e com o nosso missionário Herbert Júnior, do CAMIT. Com o irmão a palavra. Muito bem, bom dia, irmã, bom dia a todos. Que a graça e o amor de Cristo esteja com cada um de nós, amém? Eu estou aqui abrindo os slides para a apresentação e começamos com esse texto de 1 Coríntios 14:40. Eu pensei nesse texto como o texto mais plausível para começar esse tema, porque para realizarmos a obra de Deus, precisamos dessas duas coisas, de ordem e decência. Existia um tempo em que a igreja pensava assim: a obra de Deus tem que ser feita. A gente começa primeiro, melhora depois. Só que às vezes só começava e não melhorava. E isso trouxe alguns problemas para a igreja. Alguns prejuízos até mesmo irreversíveis. Então, esse capítulo já vai nos alertar de como nós podemos trabalhar de maneira equilibrada na obra de Deus, principalmente se tratando do departamento de assistência social. Então, eu quero compartilhar aqui com os irmãos a tela. Os irmãos me confirmem se está dando para ver. Está dando para ver, irmãos? Só me digam que sim. 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 Aparecendo. Muito bem. Muito bem, então vamos caminhar. Então, o chamado para uma obra equilibrada. Começando aqui com a introdução, manter a devida perspectiva. Com o progresso da obra, surgem perigos que precisam ser evitados. Ao se abrirem novos empreendimentos, há a tendência de tornar um setor todo absorvente. E aquilo que devia ter a primazia torna-se de importância secundária. Então, irmãos, o que acontece aqui? Às vezes, quando começamos uma nova tarefa, um projeto, podemos esquecer o que é mais importante. E devemos lembrar de manter o foco e não deixar que uma coisa acabe ocupando todo o espaço. Então, por exemplo, a pessoa começa um projeto, seja na igreja até mesmo na sua vida. Eu vou começar um empreendimento. E aí pede para Deus dar força para ela, dar condição para ela, dar recurso para ela fazer aquele empreendimento. E aí no caminho o negócio vai prosperando e aí às vezes acaba preenchendo na vida dela o tempo que ela dedicava para Deus. Aí a pessoa passa já a não ter tempo mais de ir à igreja, a pessoa passa já a dedicar mais tempo àquele empreendimento do que às coisas de Deus. E isso acaba fazendo com que ela saia do foco. E com os projetos da igreja também não é diferente. Às vezes a gente foca tanto em um projeto que a gente se esquece do principal, que é evangelizar, que é olhar para a igreja, para as coisas de Deus com mais importância. Porque nós estamos focando num projeto que, sim, tem fins altruístas, mas se a gente esquece do essencial, que é de encaminhar a pessoa para Cristo. O motivo principal de nossa obra, em última análise, um grande interesse tem surgido em favor dos pobres e excluídos, mas há o perigo de sobrecarregar cada pessoa com esta espécie de trabalho, em vista da intensidade com que é prorrogado. Há o perigo de centralizarem suas energias neste setor, quando Deus o chamou para outra espécie de trabalho. Então, irmãos, ajudar os outros é o que nós devemos fazer realmente. Mas é importante que nós não devamos esquecer outras coisas que Deus nos chamou para fazer. E assim conseguimos ajudar melhor em diferentes áreas. Então, a nossa igreja, ela tropeçou nisso aqui no passado, lá nos seus primórdios, ainda na sua fundação, porque
focaram, vamos evangelizar pessoas, vamos conscientizar pessoas. Mas as pessoas começaram a vir à igreja, começaram a congregar, começaram a fazer parte da nossa instituição. Mas e aí? Como que essas pessoas poderiam ser instruídas? Como que essas pessoas poderiam ser amparadas? Então, ou seja, focaram muito numa parte, mas se esqueceram da outra, que era de preparar agora as pessoas para a sua caminhada com Deus, para seguir a sua jornada espiritual de modo independente. Mas não teve esse preparo. Então, isso aqui é importante de nós refletirmos. Por quê? Porque muitas das vezes focamos em algo, mas esquecemos que isso só está nos conduzindo nessa direção. E devemos o quê? Focar também em outras partes. E como nós vimos aqui, isso é um perigo de sobrecarregar. Às vezes nós pensamos assim, vamos ajudar essa pessoa aqui, ela está precisando de nós, está precisando da igreja, e aí gasto toda a energia nessa pessoa. A gente acaba não preparando ela para que ela possa caminhar com as próprias pernas. E faz com que a gente acabe negligenciando deveres ou detalhes que seriam importantes nessa decisão, ou até mesmo em outros setores da nossa vida. O convite do Evangelho. O convite do Evangelho deve ser dado aos ricos e aos pobres. Cristo pregou o Evangelho aos pobres, mas não confiou sua obra a essa classe. Ele trabalhou por todos que desejaram ouvir sua palavra. Inclusive, aqui eu estou com o livro Beneficência Social em mãos, e nessa parte, nessa parte, explorando mais um pouco esse parágrafo, aqui diz também assim, Cristo buscava não somente o publicano e o rejeitado, como o rico e o culto fariseu, o nobre judeu e a autoridade romana. Esse é o tipo de trabalho que eu vi que deveria ser feito. Não devemos forçar cada tendão e nervos espirituais no trabalho pelos menos favorecidos, e fazer desse trabalho o todo e em tudo. Há outros que precisam ser levados ao mestre, pessoas que necessitam da verdade, que estão levando responsabilidades e que trabalharão com toda a sua santificada habilidade, tanto na alta sociedade como também nos lugares mais pobres. Então, irmãos, se tratando aqui do exercício da beneficência social, às vezes nós pensamos que nós devemos trabalhar somente para os pobres, né? O trabalho de assistência social é feito somente para os pobres. Será mesmo? Porque a assistência social ela é aplicada a qualquer grupo, a qualquer classe social. Às vezes, o problema de algumas pessoas não vai ser falta de dinheiro, mas vai ser falta de conselho, falta de um amparo espiritual, às vezes falta de um companheirismo. Tem pessoas que nós vamos amparar com um aperto de mão, tem pessoas que nós vamos amparar com um abraço, tem pessoas que nós vamos amparar com advertência, assim como vai ter pessoas que nós vamos amparar com uma cesta básica, assim como vai ter pessoas que nós vamos amparar com uma passagem. Então, nós não devemos nos limitar a uma classe de pessoas, porque entra justamente no ponto que eu expliquei anteriormente. A gente vai acabar se desgastando nessa classe, sendo que a Igreja de Deus não foi chamada somente para essa categoria de pessoas. Eu tenho um amigo, que hoje ele não é mais da Igreja, e ele defende a ideia do socialismo, né? A ideia do socialismo, que é a ideia de você, com as palavras, né? De que todo mundo tenha os mesmos direitos, os mesmos recursos de maneira distribuída igualmente. E um dos pontos que ele destaca muito é que Cristo, né? Quando o jovem rico chegou para Cristo, e Cristo falou para ele que ele deveria dar os bens dele e entregar aos pobres, né? Ele trabalha com a ideia de que todo mundo deve ser pobre, que a riqueza é um problema. Só que eu sempre destaco para ele, quantos ricos Jesus falou isso? Nós não vamos ver nenhum outro registro na Bíblia, irmãos, de que Jesus falou isso para outro rico. Isso porque ele se deparou com vários ricos. Nós não vamos ver ele falando isso para Zaqueu, isso porque ele entrou na casa de Zaqueu.
Zaqueu sentiu no coração o desejo de ajudar as pessoas. Nós não vamos ver ele falar isso para Nicodemos. Nós não vamos ver nós não vamos ver ele falar isso para o centurião romano. Mas ele falou para uma pessoa, que foi o jovem rico, porque era a necessidade espiritual que faltava na vida daquele jovem, de olhar para o próximo com mais importância. Mas nós vamos ver Jesus trabalhando para diversas classes, até para as classes pagãs, como nós podemos ver, como ele falou com a mulher fenícia, como ele falou para o centurião romano. Então, Jesus, ele trabalhou para todos. Ele, claro, realizou atividades diferentes. Para alguns, ele conversou, para alguns, ele pediu ajuda, e para outros, ele ajudou. Mas todos, ele realizou o mesmo propósito, que foi de levar o reino de Deus para a vida dessas pessoas. Então, esse deve ser o nosso alvo. Esse deve ser o nosso propósito, de levar o evangelho, ou seja, levar Cristo, que é a maior solução do mundo, para as pessoas. Existem as classes mais ricas que devem ser alcançadas, que, assim como as classes mais pobres, também precisam de Cristo. E nós também devemos alcançá-las. Equilíbrio na obra missionária. A obra pelos pobres não tem limite. O que é o braço direito para o corpo é a obra médico-missionária, para a terceira mensagem angélica. Mas o braço direito não deve tornar-se todo o corpo. Eu acho muito importante isso aqui, irmãos, porque hoje nós temos como carro forte aí da nossa igreja e também do ministério de Cristo aqui na Terra, a obra médico-missionária, que funciona como o quê? Como um braço direito para o corpo. O que é o braço direito? Normalmente é aquele que faz tudo, ou o que é mais usado, né? E ela é o braço direito da terceira mensagem angélica, que é a mensagem que está sendo pregada no mundo e será a mensagem decisiva que vai definir quem vai estar ao lado de Deus e quem vai estar ao lado do mundo. Mas interessante notar que o braço direito não deve se tornar todo o corpo, ou seja, ela é a ferramenta mais importante para a mensagem que está definindo a direção das pessoas no mundo atualmente. É a obra médico-missionária. Mas ela não deve se tornar o corpo todo, ou seja, não deve ser somente ela. Imagina só, você fazer um exercício e você usar apenas o braço direito. Tudo que você fizer na vida, você vai usar apenas o braço direito. Vai ter um momento que ele vai cansar, que ele vai se desgastar, que ele vai atrofiar. Atrofiar não. Ele pode até mesmo danificar, né, machucar. Então, de maneira semelhante é esse grande recurso, essa poderosa ferramenta que é a obra médico-missionária. Nós temos ela como braço direito, mas ela não é a principal. Ela é um dos recursos que deve ser usado para que almas sejam alcançadas para Cristo. É por isso que a obra que Deus nos designa a sua igreja fazer deve ser equilibrada. Não é um departamento que é maior que o outro, mas todos devem trabalhar em harmonia, cumprindo o mesmo propósito. Muito bem. E agora, chamados para alcançar todas as classes. Nossa obra é tomar a armadura e mover um combate ofensivo. O Senhor não chamou os adventistas do sétimo dia, eu coloquei aqui em destaque o movimento de reforma, para fazer desta obra uma especialidade. A mensagem do Evangelho deve ser exaltada e torna-se extensa. Então, irmãos, eu acho muito importante que nesse capítulo aqui fala que nós não devemos investir, por exemplo, em construção de casas para idosos e crianças. Aí o capítulo até fala assim, deixe que o mundo faça isso, ou que outras pessoas que não são da nossa fé façam isso. E aí nos faz refletir, como assim? Será que a gente não pode fazer? Poder a gente pode, irmãos. Mas quem são, o que são essas pessoas? Quem esses outros que não são da nossa fé que o capítulo está se referindo? É justamente tem as ONGs, que são as ONGs altruístas, que existem para isso, as instituições de caridade e até mesmo
a Secretaria de Assistência Social que existe em cada cidade, que eles existem justamente para isso. E se olhar em questão de recursos, esses órgãos têm muito mais do que a igreja. Então, deixo aqui até como dica para os irmãos, se eventualmente, por exemplo, aparecer pessoas falando, você pode me ajudar com a passagem, você pode me ajudar, que eu gostaria de pernoitar em algum lugar, vocês têm todo o direito e o recurso de dizer assim, olha, procure assistência social na região tal, no endereço tal, que lá eles vão dizer para você o que fazer, lá eles vão amparar você. Por quê? Porque esses órgãos existem para isso. E eu aprendi que a igreja, ela auxilia, ela não sustenta. Por quê? Porque imagina só, se nós sustentássemos todos os pobres do mundo, o que seria a igreja hoje? E sem contar que nós também aprendemos em capítulos passados que, além de ter os pobres de fora da igreja, também existem os pobres dentro da igreja, que também devem ser amparados. Então nossa missão é o quê? Auxiliar. E com isso, esses outros órgãos, eles existem e eles são direcionados por Deus para isso, para que eles possam amparar a sociedade pobre, a sociedade que está perecendo na miséria. E a nossa missão é o quê? Além de auxiliá-los nesse propósito, principalmente de encaminhar essas almas a Cristo, para que elas possam receber um amparo físico, social e, principalmente, um amparo espiritual. Por isso que a mensagem do Evangelho deve ser exaltada e torna-se extensa. Por quê? Porque é muito amplo o público que precisa de amparo, né? Tanto pobres quanto ricos. Eu quero concluir, irmãos, uma experiência pessoal que, certa vez, em uma reunião de membros, é muito comum a gente, ao se organizar para distribuir os cargos, muitos irmãos pensam que existe um departamento maior que o outro, que um departamento é mais forte ou mais importante que o outro. Então, nessa reunião, alguns vão falar assim, não, o departamento de música é mais importante, porque a música nasceu no coração de Deus, e sem música, a igreja não prospera, a igreja não é animada. Outro disse, não, o departamento de jovens é mais importante, porque a juventude é a vanguarda da igreja. O que será da igreja sem a juventude? Outro disse, não, o departamento infantil é mais importante, porque as crianças são o futuro da nossa igreja. E outro disse, o departamento de assistência social é mais importante, porque Jesus veio para os pobres, Jesus veio para socorrer os mais necessitados, os desafortunados, e a igreja existe para isso. E aí, diante de toda aquela discussão, ficou agora para definir qual era o departamento mais importante, qual era o principal departamento da igreja. E aí, eu, juntamente com outros irmãos, nos levantamos e falamos, olha, irmãos, todos esses departamentos são importantes. Agora, imagina só se nós trabalhássemos apenas com um departamento. Departamento de música, por exemplo. Tem pessoas que a espiritualidade delas está só na música. E elas cantam animadas ali, mas se você tirar a música, acabou a espiritualidade da pessoa. Nem vontade na igreja, talvez ela sinta vontade. Ela perca, às vezes, a vontade de vir à igreja, se não tiver música. Meu pai. Então, ou seja, precisa fortalecer sua espiritualidade em outras coisas, basear sua espiritualidade em outras coisas. A juventude, o departamento de jovens é importante, mas a juventude precisa de amparo social, a juventude precisa de um preparo espiritual. E aí entra o departamento de escola sabatina. O departamento infantil é importante, mas essas crianças um dia vão crescer. E elas vão precisar do departamento de jovens. Elas vão precisar do departamento de evangelismo para conduzi-las nessa jornada. O departamento de assistência social, da mesma maneira. Então, todos os departamentos, mesmo que sejam diversificados em suas funções, todos eles cumprem o mesmo propósito, que é o quê? De conquistar almas para Cristo e encaminhá-las para Ele. Então, não existe um departamento maior que o outro. Esses departamentos, em conjunto, formam a igreja. E esses departamentos, em conjunto, realizam uma obra equilibrada para Cristo. É claro,
muitas pessoas as pessoas, irmãos, elas vão vir de diversas formas. Tem pessoas que vão vir pela doutrina. Tem pessoas que vão ser alcançadas para Jesus através da música. Tem pessoas que vão ser alcançadas para Jesus através da amizade. Tem pessoas que vão ser alcançadas para Jesus através de um projeto social. Mas todos juntos buscam o mesmo propósito, que é de alcançar almas para Cristo. Então, foi essa a orientação que nós deixamos para a igreja, né, no dia dessa reunião, para os membros, deixando claro que não existe um departamento maior que o outro. Jesus ele não vai olhar, esse departamento aqui eu vou abençoar mais que o outro. Ele vai abençoar todos na medida em que estiverem buscando realizar o seu propósito. E que Deus nos abençoe para que possamos sempre compreender o propósito de Cristo e aplicá-lo na nossa vida de maneira correta, para que possamos realizar a sua obra, né? E também que possamos, além de melhorar nossa vida, também ajudar com que outras pessoas melhorem sua vida para a honra e glória de Deus. Esse é meu desejo, meu incentivo para cada um dos irmãos e irmãs nesta reunião. Amém? Amém.